continuamos nossa mensagem. As 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, parte 6. As cartas foram escritas para as 7 igrejas da Ásia. Elas representam a igreja em todos os tempos, mas também pode ser lida individualmente por cada pessoa. Elas mostram as falhas, as qualidades e passam orientações. A carta sempre é dirigida ao representante da igreja. Quase sempre as cartas iniciam com um elogio, em seguida apresentam o pecado da igreja, depois vem a advertência, as recomendações e promessas para a mesma. Jesus se apresenta como aquele que anda entre os 7 candeeiros. Eles representam as 7 igrejas. Carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia era uma igreja abençoada. Não importava o tamanho do obstáculo, ela continuava fiel ao Senhor. A palavra Filadélfia significa, qual é o significado aí? Amor de irmão. Situada em um extenso e fértil vale, Filadélfia controlava muitas rotas comerciais. A igreja começou a usar essas rotas para espalhar o evangelho de Cristo. Tinha uma porta o quê? Aberta. Então, a igreja de Filadélfia, irmãos, aproveitou a sua popularidade, ou seja, aproveitou aquela rota comercial, quer dizer que eles tinham. Então era uma cidade muito movimentada, um lugar onde havia um movimento constante de pessoas. Então todas as cidades elas vinham e tinham que passar por aquele lugar. Então eles, com a sabedoria de Deus, a direção de Deus, usavam de estratégia para evangelizar essas pessoas. Nós, como cristãos, irmãos, nós também precisamos ter estratégias para abençoar quem cruza o nosso caminho. Aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, que vêm ao nosso encontro, no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, em qualquer outro lugar, nós precisamos ser boca de Deus para abençoar a vida dessas pessoas. Amém? Falar do Evangelho, falar do amor de Deus, pregar a palavra que está sempre presente no nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E esta igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Por isso que todas as pessoas que cruzavam, que passavam por ali, elas eram evangelizadas. Apocalipse 3, versículo 7, quem quiser acompanhar na Bíblia, pode acompanhar, mas aqui já está escrito o versículo. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, símbolo de autoridade, ou seja, é ele quem abre as portas da missão para a igreja de Filadélfia. Aprendemos assim que Deus tem o poder para abrir as portas para o evangelho ser pregado para as pessoas, da mesma forma como tem poder para abrir as portas das bênçãos sobre a vida dos praticantes da sua palavra. Ele tem a chave que abre e fecha as portas. Então, o nosso Deus, irmãos, ele é tremendo, nosso Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que ele é aquele que tem a chave. Então, a palavra de Deus, quando ela está presente no nosso coração, não há, irmãos, uma porta que Deus não possa o quê? Abrir. Alguém pode ter o coração muito duro, alguém pode estar ali até mesmo com o coração fechado para o evangelho, para a pregação da palavra. Mas quando nós somos dirigidos por Deus e nós colocamos diante de Deus
a vida de alguém, ou a vida daquela pessoa em nossas orações, Deus faz com que aquela porta, aquele coração, ele venha a ser quebrantado. Deus, ele tem o poder para abrir todas as portas. E existem algumas portas, irmãos, que aos olhos humanos parece ser impossível. Quer dizer, às vezes nós vamos nos deparar com situações na nossa vida, no nosso dia a dia, que você vai olhar e dizer: pastor, essa porta aqui, quer dizer, como é que eu vou abrir esta porta? E quando nós vimos, por exemplo, Pedro, eu sempre costumo falar de Pedro, porque Pedro é uma referência, um exemplo para nós. Jesus disse que iria edificar a igreja dele na vida de Pedro, e Jesus disse que iria dar nas mãos de Pedro a chave do reino dos céus. O que ele ligasse na terra seria ligado aonde? No céu. O que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Então, essa chave, ela está presente, irmãos, na nossa vida. A chave do reino de Deus, a chave de Davi, ou seja, aquele que tem o poder para abrir qualquer porta. Então, se nós orarmos, pedirmos de Deus: Deus, eu quero evangelizar tal pessoa do meu local de trabalho, eu quero evangelizar o meu vizinho, eu quero evangelizar aquele meu familiar, eu quero pregar o evangelho para esta pessoa, Deus vai me dar a ferramenta que eu preciso para que eu possa abrir aquela porta. É importante também a gente saber, por exemplo, se você tem o chaveiro da sua casa, você pode ter certeza que se você tentar abrir a porta principal da sua casa com a chave errada, você não vai conseguir. Eu preciso da chave certa. Então, se eu tentar abrir, irmãos, com uma chave errada, eu não vou conseguir. Então, nós precisamos entender que a mesma coisa acontece com o Evangelho. A porta vai se abrir quando eu utilizo a chave certa, ou seja, a chave certa, a chave correta, debaixo da direção de Deus, as portas irão se abrir. A Bíblia diz que as janelas dos céus, elas serão abertas, e que Deus derrama sobre nós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Vamos continuar lendo aqui, Apocalipse 3, versículo 8, diz assim: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode o que? Fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. As boas obras da igreja de Filadélfia foram reconhecidas por Jesus. Aquela igreja, mesmo passando por lutas árduas, não negou a sua fé em Deus. Podemos entender que, assim como Deus sabia tudo sobre a igreja de Filadélfia, Ele também sabe tudo sobre nossas vidas. Então, esse texto aqui, irmãos, o que ele fala? Ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, e eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode o que? Fechar. Irmãos, a porta que Deus abre, ninguém pode o que? Fechar. Se Deus abre uma porta para a gente, se nós alcançamos de Deus uma bênção, ninguém vai poder fechar aquela porta. O inferno pode se levantar contra nós, irmãos, mas a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de quem? Do Senhor. Quer dizer, nós somos a igreja de Cristo, e a partir do momento, irmãos, que nós somos a igreja do Senhor, quem é que protege a sua igreja? É Cristo, é o cabeça, é o dono dela. Então nós, como igreja do Senhor, nós recebemos de Deus a proteção dele. Quer dizer, Ele é aquele que vem, ou seja, que nos abençoa, que nos guarda, que nos livra de todo o mal. Mas o que mais nós admiramos aqui nesta igreja, é que a Bíblia fala que ela tinha pouca força. E às vezes nós pensamos assim: ah, pastor, é porque eu tenho pouca força, eu tenho pouca fé.
e na verdade esta igreja era uma igreja que tinha pouca força, mas eles se esforçavam para guardar a palavra de quem? De Deus. E é por isso que aquela igreja ela era reconhecida diante de Deus, porque apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das aflições, das tribulações, aquela igreja permanecia firme. Nós, como cristãos, irmãos, precisamos ser como uma árvore flexível. A árvore flexível, vem a tempestade, ela balança, parece que vai quebrar, mas ela não quebra. Quer dizer, o cristão ele está alicerçado na rocha, e quando nós estamos alicerçados na rocha, que é a palavra de Deus, nós seremos reconhecidos pelas nossas vitórias. As lutas, as adversidades, as batalhas que nós enfrentamos. Então, Deus conhecia tudo a respeito daquela igreja, Ele conhecia muito bem aquela igreja, e Ele admirava a força, a determinação daquela igreja. Apocalipse 3, versículo 9 diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Na carta, Jesus menciona sobre pessoas falsas e mentirosas. Também promete que o inimigo iria se prostrar diante dos cristãos, reconheceriam que eles tinham o amor de Deus sobre as suas vidas. Então, aqui, irmãos, outra coisa importante, que depois eu vou entrar mais a fundo nesse texto aqui, para nós aprendermos um pouquinho mais hoje. Então, quando ele está falando da sinagoga de Satanás, ele está querendo dizer dos falsos profetas hoje, falsos mestres, pessoas que estão ensinando, manipulando a palavra, mudando, ou seja, até mesmo a sã doutrina do Evangelho, com algum propósito, irmãos, algum propósito de iludir, de enganar, e fazer com que as pessoas até mesmo se percam no meio da caminhada. Por isso que nós precisamos, irmãos, permanecer firme na palavra do nosso Deus. Ninguém pode mudar a Bíblia, ninguém pode mudar a palavra, ninguém pode acrescentar, ninguém pode apresentar para nós uma Bíblia nova. Olha, essa Bíblia aqui tem uma nova tradução, essa Bíblia aqui, ou seja, ela é diferente das outras, ou seja, Jesus se equivocou, Deus se equivocou, os profetas se equivocaram. Então, irão surgir, irmãos, e podem surgir algumas coisas que irão aí até mesmo atrapalhar a nossa vida, mas nós precisamos permanecer firmes na palavra de Deus. Amém? Apocalipse 3, versículo 10 e 11 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus reconhece que a igreja guardava a sua palavra, e por ser fiel, o Senhor livraria da tribulação. Jesus aconselhou também vigiar, guardando o que havia recebido, para não perder a salvação. Então, tudo isso aqui que nós estamos lendo, depois eu vou complementar com uma outra palavra, para ficar bem claro para a gente sobre o que Deus estava falando para esta igreja, e o que nós precisamos fazer hoje, irmãos, para nos guardar, para guardar o bom depósito, para guardar a mensagem, para guardar o Evangelho no nosso coração. Então, ele orienta esta igreja: olha, vocês têm guardado esta palavra, por isso na hora da tentação, na hora que o inimigo vem, na hora que o inimigo tem se levantado contra vocês, eu posso operar o livramento, porque vocês têm se mantido fiel
a minha palavra. Então, todo aquele que se mantém fiel à palavra, irmãos, vem a perseguição, vem ali as lutas, vem as adversidades, vem ali uma falsa doutrina contra nós, mas você não vai ser enganado, porque você está firmado na rocha, na palavra de Deus. Apocalipse 3,12 diz: a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. Nesse versículo, podemos encontrar a recompensa para o vencedor, que é a morada eterna, a nova Jerusalém. Então, aqui o texto está dizendo, irmãos, aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que permanecer firme, ele vai, ou seja, desfrutar desta cidade, desta nova Jerusalém, que está preparada para todos aqueles que vencerem. Apocalipse 3, versículo 13, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Jesus nos orienta a ouvir o Espírito Santo, que ensina através de sua o quê? Palavra. Amém? Então, esse texto aqui, irmãos, esta parte aqui de hoje que nós lemos, eu gostaria de complementar. Nós vamos complementar agora esse texto lá em 2 Timóteo. Quem trouxe a Bíblia, vamos lá em 2 Timóteo. Aqui nós estamos vendo, irmãos, que lá atrás havia falsos mestres, havia um esfriamento na igreja, alguns cristãos, alguns irmãos estavam abandonando a sua fé diante de uma perseguição, mas a igreja de Filadélfia, aqueles irmãos, eles permaneceram firmes na palavra. E às vezes nós precisamos vigiar, irmãos, porque o século 21 que nós estamos vivendo, os outros que virão pela frente, meu irmão, se nós não tivermos firmado na rocha, na palavra de Deus, a gente vai ser enganado. A Bíblia fala que até os escolhidos seriam o quê? Enganados. Então, se tem alguém, irmãos, que vai te instruir, que vai te guiar, é o Espírito Santo, e você não pode de maneira nenhuma sair da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 6. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, em uma tradução, que é uma Bíblia de estudo, mas não se preocupe que o texto pode ter aqui algumas mudanças, porque cada tradução da Bíblia tem uma interpretação diferente de uma palavra, e às vezes quem está ali escrevendo a Bíblia, ele pega aquela mesma palavra, ele coloca uma tradução, e essa tradução aqui é uma das traduções mais atualizada, então na hora de ler aqui, ela pode estar um pouco diferente, porque às vezes o autor ali na hora de escrever, ele coloca ali uma tradução mais atualizada. 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 6. Olha o que ele diz. Paulo, orientando Timóteo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti,
pela imposição das minhas mãos. Então, o que Paulo estava fazendo, irmãos? Paulo estava orientando Timóteo que iria substituir ele. Paulo era um grande missionário, um grande apóstolo, pregador do evangelho, e que ele, além de abrir igrejas, ele preparava discípulos, ele preparava as pessoas para que elas pudessem dar continuidade na missão que Deus havia dado para ele. Então, quando ele está colocando as mãos, impondo as mãos sobre Timóteo, abençoando, ele está querendo, ou seja, transferir para Timóteo aquilo que ele está recebendo de Deus. Então, aquilo que ele recebeu de Deus, ele está ali também abençoando. Nós vamos ver isso em vários homens de Deus. Por exemplo, Elias, quando estava para morrer, ele falou para o Eliseu: o que você quer? Me peça. Eliseu falou: quero porção dobrada, ou seja, aquilo que Deus tem te dado, eu quero porção dobrada. E tanto é que Eliseu fez o dobro de milagres que o profeta Elias ele fez. A Bíblia diz: aquele que pede, esse o que? Recebe. O profeta falou: o que você quer que eu faça? Daqui a pouco eu vou partir, quer dizer, daqui a pouco, ou seja, eu serei arrebatado, e até mesmo já sabendo o que poderia acontecer. Então Eliseu pediu essa porção dobrada. Versículo 7 diz: porque Deus não nos tem dado o espírito de quê, irmãos? De covardia, como eu falei aí, pode estar diferente, mas de poder, de amor e de moderação. Então, olha o que esse texto está falando. Deus não tem dado a mim e a você um espírito de covardia. Quer dizer, o crente, irmãos, o cristão, ele não pode ser covarde. Ah, pastor, é porque eu fui enganado. Por que existem falsos profetas? Por que existem, irmãos, um monte de gente aí se dando bem, ou seja, enganando um monte de pessoas? Porque às vezes, irmãos, a pessoa, ela não está firmada na sã doutrina da palavra de quem? De Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade o que? Vos libertará. As pessoas que querem, irmãos, um jeito mais fácil, mais simples, que não querem pagar o preço, que não querem orar, que não querem ter compromisso com Deus, com a palavra, com o mandamento, com a leitura bíblica, com os mandamentos de Deus, elas vão ser enganadas. Quer dizer, facilmente elas serão enganadas. E eu falei, já venho falando sobre isso, quer dizer, as pessoas elas admiram muito os dons que os homens têm. Elas admiram o dom que a pessoa tem, às vezes a pessoa tem um dom para fazer alguma coisa, mas ela não observa o fruto, quem é aquela pessoa, não pesquisa sobre a vida daquela pessoa, às vezes nem sabe quem é, irmãos, só acompanha pela internet, pelas redes sociais, quer dizer, não conhece, não sabe de nada da vida daquela pessoa, aí a pessoa muitas das vezes ela vai por um caminho, e a Bíblia está dizendo que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu tenho que ser um crente, irmãos, moderado, eu tenho que ser um crente que tem o amor de Deus no coração, e eu tenho que ser esse cristão, irmão, cheio do poder, aquele crente, irmãos, que não vai retroceder, que não vai parar, que não vai olhar para trás. Versículo 8 diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo está dizendo: olha, nunca se envergonhe de Deus, não tenha vergonha de Deus. Paulo está aqui dando uma instrução, uma orientação para alguém que vai substituir ele, para alguém que vai estar à frente da igreja, para alguém que está recebendo um cajado, para alguém que está recebendo uma missão,
E toda missão, ela gera em nós uma responsabilidade. Por exemplo, se você está aqui hoje na igreja, irmãos, e você diz assim: pastor, não conheço nada da Bíblia, estou caminhando agora, estou vindo agora para a igreja, tem muita coisa que eu preciso aprender ainda, que eu não conheço, não sei, eu não tenho entendimento. À medida em que você, irmãos, vai adquirindo conhecimento, aumenta a tua responsabilidade. À medida que você vai adquirindo entendimento da palavra, aumenta a sua responsabilidade. Então é isso que nós, muitas das vezes, precisamos entender. Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço da Bíblia, da palavra, mais aumenta a minha responsabilidade. E aí eu não posso, irmãos, me envergonhar do Evangelho. Paulo disse: olha, não te envergonha desse homem que está preso. Paulo encarcerado, ele estava dizendo: não se envergonhe, eu estou aqui preso, eu estou aqui, ou seja, pagando preço por causa do Evangelho. Não cometi nenhum crime, não matei ninguém, não fiz mal a ninguém, não fiz nada de errado para ninguém, mas eu estou aqui preso por causa do Evangelho. E aí Paulo diz: olha, participa comigo desse sofrimento. Ou seja, a nossa missão é levar o Evangelho, levar a palavra do nosso Deus. Aí ele diz no versículo 9, que nos salvou, olha o que Paulo diz, que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então Paulo está dizendo: olha, este Cristo que nós pregamos, ele nos salvou, ele nos chamou e ele, ou seja, nos deu esta vocação. Então ele tem a certeza que a Cristo a quem ele está servindo, a quem ele está pagando o preço, a quem ele está ali, ou seja, passando por todo aquele momento de tribulação, de angústia, de dor e de sofrimento, ele sabe que Cristo foi quem salvou ele, foi quem chamou ele, e que aquela vocação ele recebeu de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Versículo 10 ele diz: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Olha o que Paulo estava dizendo: olha, eu recebi de Deus uma vocação, eu recebi de Deus um chamado, tanto é que se você for olhar na Bíblia, o apóstolo que não foi discípulo de Jesus, mas que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele era, irmãos, pregador, ele era apóstolo e ele era o quê? Mestre. Então ele sabia ensinar, ele sabia preparar as pessoas, e ele também era um grande homem de Deus que enviava aquelas pessoas, ou seja, os discípulos, para que pudessem cumprir a missão. Mas Paulo não enganava ninguém. Paulo falava: olha, tudo que eu estou passando, tudo que aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também. Quer dizer, vão surgir propostas de dinheiro, vão surgir aí, ou seja, um monte de coisa para enganar vocês, para tirar vocês do foco, do propósito, mas vocês precisam focar na missão que verdadeiramente Deus ele tem dado a vocês. E aí no versículo 12 diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até
aquele dia. O que significa isso, pastor? Guardar o depósito. Guardar o depósito, irmãos, quando nós falamos de guardar algo, o que você guarda? O que nós guardamos? Nós só guardamos, irmãos, aquilo que tem valor para a gente. Você jamais vai guardar algo que não tem valor para você. Agora, se eu guardo algo, é porque aquilo tem valor para mim. Eu não quero que aquilo se perca, eu não quero que aquilo se danifique, e eu também não quero que ninguém roube aquilo que eu tenho recebido. Então, Paulo está dizendo aqui que ele tem guardado o bom depósito até aquele dia. O que é o bom depósito, pastor? É a palavra. Irmão, se nós não guardarmos a palavra no nosso coração, se nós não vigiarmos, se não guardarmos essa palavra, virão falsos mestres, virão falsas doutrinas, e nós iremos nos corromper. Porque o propósito do diabo, irmãos, do falso mestre e daquelas pessoas, ou seja, que ensinam a Bíblia de uma forma errada, é corromper o evangelho e roubar aquilo que a igreja tem. A Bíblia fala que o diabo, o semeador, saiu a semear, e quando a semente foi caindo, a Bíblia diz que veio, ou seja, o demônio, e arrebatou a semente que havia sido plantada onde? No coração. Então o diabo é aquele, irmãos, que vem para roubar. E quem é que tem o dever, a missão de guardar isso? É você. Quer dizer, eu recebo de Deus a palavra, eu recebo de Deus, irmãos, aquilo que o Senhor tem me dado, mas aí eu preciso entender também que aquilo que Deus tem me dado, eu preciso guardar. Eu não posso de maneira nenhuma, irmãos, permitir que alguém me engane, que alguém venha ali de alguma forma roubar porque foi me dado. Imagina se alguém diz assim: Maria, João, eu estou dando isso aqui para você, isso aqui é precioso, ninguém pode roubar, isso não pode danificar, você tem que guardar. A partir do momento que alguém entrega algo valioso, precioso na sua mão, a responsabilidade é quem? É sua. A responsabilidade é nossa. Então Paulo está dizendo aqui para o Timóteo que ele guardou tudo que ele recebeu de Deus, ele guardou. Ele não foi iludido, ele não foi enganado, mas ele permaneceu firme aonde? Na palavra. Quer dizer, irmãos, virão oportunidades, virão propostas. Alguém pode olhar para você: não, vem para a minha igreja que aqui tu vai ser abençoado. Não é a igreja que te abençoa, irmãos. A Bíblia diz que se você obedecer os mandamentos e a palavra dele, a Bíblia diz que todas as bênçãos virão e te alcançarão. Então muitas pessoas pensam que é a igreja, que é a denominação, que é o lugar. Meu irmão, se você estiver na palavra, firmado na palavra, obedecendo a palavra, guardando o bom depósito, aquele que tem a chave de Davi, ele abre todas as portas para a gente, e ao mesmo tempo ele fecha todas as portas. Irmãos, quem abre porta, quem fecha a porta é Deus. Pastor, igreja, é apenas alguém, irmãos, que está ali para te instruir, mas quem vai abrir a porta, quem vai fazer com que o milagre aconteça, quem vai fazer, irmãos, com que você desfrute da bênção de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem o poder para abrir a porta. O homem não tem poder para abrir porta para ninguém. O homem não tem o poder, irmãos, de abrir a janela do céu e fazer com que algo extraordinário aconteça. O homem é apenas dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos continuar lendo aqui o versículo 13. Olha o que Paulo diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé, com amor, que está em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Paulo disse assim, irmãos: sede meus imitadores,
como eu sou de quem? De Cristo. Irmãos, nós temos que ser imitador de Cristo. Paulo está dizendo, mantenha o padrão, você não pode fugir do padrão. Qual é o padrão, irmãos? Qual é o padrão do crente? O padrão do crente é bíblico. O nosso padrão é bíblico. Nós não podemos fugir, irmãos. A minha missão, Paulo está dizendo, ô Timóteo, mantenha o padrão, não muda nada, Timóteo. Vai vir coisas novas, virão aí, ou seja, vários meios, vários artifícios, várias estratégias. Não muda, Timóteo, mantém o padrão. Mantém o padrão, a preservação do Evangelho. Irmãos, é nós mantermos o padrão. Nós precisamos entender que nós precisamos dar o exemplo. Paulo está dizendo para Timóteo, eu sou o exemplo para você. Do jeito que eu fiz, imitando a Cristo, faça o mesmo também. Irmãos, a gente não tem que inventar moda. Eu não tenho que dar cambalhota aqui, dar pirueta aqui no altar, para mostrar que eu sou de Deus, irmãos. Eu não tenho que ficar aqui fazendo um monte de coisa, irmãos, que não está na Bíblia. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa, pastor, eu vi alguém fazendo algo ali que deu certo, uma estratégia. Quer dizer, nós precisamos, como igreja, manter o quê? O padrão. Quer dizer, eu preciso preservar isso aqui, é a minha responsabilidade. Eu preciso aplicar a Bíblia todos os dias na minha vida. Mas só que muitas pessoas querem um meio que mais fácil. Pastor, fala aí qual é a campanha que eu tenho que fazer. Fala aí, pastor, o que é que eu preciso fazer? Qual é o propósito que eu preciso fazer? Eu não estou dizendo que seja errado, irmãos, a gente fazer uma campanha, fazer um propósito, um ato de fé, nada disso. Mas muitas das vezes, irmãos, nós queremos trazer coisas que fogem do padrão da palavra de quem? De Deus. Por quê? Porque nós queremos pegar em algo, nós queremos, ou seja, um resultado imediato. Nós não queremos seguir isso aqui, irmãos. Muita gente não quer obedecer os mandamentos, a palavra de quem? De Deus. E quem é que vai abrir a porta para a gente? É Ele. Quem é que vai operar, irmãos? Quem é que vai fazer o impossível, o sobrenatural na nossa vida? É Ele. Então, o Evangelho, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida. Nenhum pregador, ninguém que pregue a palavra de Deus, ele pode mudar o padrão. Nenhum, irmãos, pode alterar, ou seja, ou tirar alguma coisa do Evangelho. A gente não pode desfigurar o Evangelho. Nós precisamos pregar a palavra. Qual é a minha missão? Subir aqui no altar e pregar a palavra. E fazer o quê? Fazer o que o Espírito Santo manda. Fazer o que o Espírito Santo dirige para que eu possa fazer. Eu não tenho, irmãos, que fazer do altar um palco, aonde, ou seja, eu vou fazer um show para a plateia, e quando eu terminar, ou seja, ali a minha atração, aí a plateia vai aplaudir o espetáculo que eu dei em cima do altar. Altar não é lugar de espetáculo, irmãos. O altar é o lugar de pregar o quê? A palavra. Altar é o lugar de pregar a palavra. O altar é o lugar, irmão, de nós falarmos das coisas que edificam, de falar, ou seja, de ensinar a igreja que existe céu, e que se nós guardarmos a palavra, guardarmos os mandamentos, guardarmos a palavra de Deus, aquele que vencer vai morar na nova o quê? Jerusalém. Meu propósito aqui não é vender uma bênção. O nosso propósito aqui, irmãos, é pregar a palavra, porque o céu, a salvação, ela é gratuita para todas as pessoas. Ninguém paga para ser salvo. O homem mais rico do mundo não tem o poder para comprar um lugar lá no céu. Quer dizer, ele não tem o poder. Por mais que ele tenha dinheiro, tenha ali toda a sua fortuna, ele não pode comprar um lugar no céu. Então, quem é que vai garantir, pastor, a minha salvação? A responsabilidade é sua. Ninguém pode responder por você.
Eu sou o responsável. Por quê, pastor? Porque o depósito foi dado para você. Eu recebo o depósito, então a minha responsabilidade é de guardar o depósito que ele tem me dado. Para terminar, ele diz assim no 14: guarda o bom depósito. Esta primeira parte aqui, guarda o bom depósito. O que nós entendemos com isso, irmãos? Eu preciso ter zelo, nós precisamos preservar o bom depósito que Deus, Ele tem nos dado. Quantos cristãos, irmãos, abandonam a fé? Quantas não são as pessoas que abandonam a sua igreja, abandonam a sua fé? Sabe por quê? As pessoas, elas são seduzidas, ou seja, tem gente que não consegue se firmar, tem gente, irmãos, uma hora ela está num lugar, outra hora ela está no outro, e aí, irmãos, uma coisa nós precisamos entender, nós nunca vamos encontrar uma igreja o quê? Perfeita, mas eu preciso encontrar, irmãos, uma igreja que pregue a palavra. Eu não vou encontrar uma igreja perfeita, mas eu preciso encontrar uma igreja que pregue a palavra, porque é a palavra que vai te salvar, é a palavra que vai te curar. Não é a pessoa, irmão, ser seduzida, e há muitas pessoas que são seduzidas, quer dizer, vem ali, ela vê, de repente um falso mestre, uma falsa doutrina, pastor, eu vou para ali porque agora parece estar tendo algo novo, tem um vinho novo ali, tem uma doutrina nova, aí ela vai e acompanha. E não é isso, irmãos, que vai verdadeiramente abençoar a nossa vida. Ele está dizendo aqui que nós devemos guardar o quê? O bom depósito. Então guarda o bom depósito. Pastor, mas eu estou sendo perseguido. Guarda o bom depósito. Pastor, mas alguém está ensinando da minha família, alguém falou para o meu familiar. Irmãos, quantas coisas a gente já não ouviu? Falaram que dia 7 de setembro ia acontecer tal coisa, aconteceu? Quer dizer, é falso mestre, irmãos, é gente que quer dizer que Deus está falando, Deus manda te dizer, eu estou sendo boca de Deus, olha o que Deus está me mostrando, olha o que Deus está me revelando. E aí, se você não tiver, irmãos, firmado aqui na rocha, na palavra, você vai ser enganado. Quer dizer, tem um monte de gente aí, irmão, sendo enganado porque não quer compromisso com Deus, ela não quer compromisso com a palavra, ela não quer compromisso com o evangelho, ela quer um resultado, ela quer saber, ou seja, da bênção, do milagre, ela quer saber, ou seja, de ter algo ali que ela tanto deseja. E na verdade, irmãos, nós precisamos fazer o que Paulo disse, guarda o quê? O bom depósito. Aí ele continua dizendo, mediante o Espírito Santo que habita em quem? Em nós. Irmãos, o Evangelho, ele só pode ser preservado com a ajuda do Espírito Santo. Ele está dizendo, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em quem? Em nós. É o Espírito Santo que vai te guiar em toda o que? A verdade. É o Espírito Santo, irmãos, que vai guiar a nossa vida. Nós vamos enfrentar lutas, tribulação, perseguição. Irão até se levantar falsos mestres, mas aí se você está alicerçado sobre a rocha, sobre a palavra, irmãos, aquilo não vai te seduzir em nome de Jesus. Amém? Então não é porque todo mundo fala de Deus, pastor, mas aquela igreja fala de Deus, ali tem a Bíblia Sagrada, eles ensinam as Sagradas Escrituras, nós precisamos tomar o cuidado, irmãos, guarde o bom depósito, nenhum pregador, ele pode mudar, nenhum pregador, ele pode tirar aquilo que está escrito na palavra de quem? De Deus. E aí tem muita gente, irmão, sendo enganado, porque há muitas pessoas que, por exemplo, elas vão olhar, pastor, aquele pregador, ele revela o CPF da pessoa, olha que bênção, quer dizer, mas aonde que está escrito na Bíblia isso? Quer dizer, quantas pessoas, irmãos, não estão
até mesmo sendo enganadas pelo inimigo. Quer dizer, alguém vai revelar o CPF de alguém. Já que revelou o CPF, então você já pode até mesmo limpar talvez o nome se tiver no Serasa, né? Quer dizer, Deus não faz a obra por completo? Então, às vezes a pessoa, irmão, precisa ter um pouco de maturidade, um crescimento espiritual para não ser enganado pelo inimigo. Amém? Então, faça o que a Bíblia diz, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja que o nosso maior alicerce, irmãos, é a palavra de quem? De Deus. Aí eu fico olhando, mas o que vai adiantar alguém revelar o meu CPF? O que vai mudar a minha vida? Quer dizer, então se a pessoa faz uma coisa, ela precisa fazer uma obra por completa em nome de Jesus. Amém? Mas infelizmente, cada pessoa tem aquilo que tem, aquilo que ela quer, aquilo que ela merece. Eu vejo que cada ovelha tem o pastor que ela merece ter. Quer dizer, se a pessoa ela quer ser enganada, se ela quer ser iludida, então o que a gente pode fazer? A nossa missão é pregar o quê? O Evangelho, pregar a palavra de Deus. Aqui nós jamais, irmãos, a nossa missão vai ser enganar, iludir alguém com uma falsa doutrina ou mudar a palavra, trazer uma coisa nova, trazer algo novo. Pastor, a igreja precisa de algo novo. Irmãos, a igreja só precisa do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Quem guia a igreja do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Amém?